Hello, bem-vindo, welcome. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas todas. Não sei se tem algum homem entre nós, mas se tiver, bem-vindo, bem-vindos. Oh, bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui em mais um encontro da educação continuada do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Eu sou Daniela Araújo, faço parte da diretoria do centro e hoje a nossa convidada é a professora Tamara Russell, do Mindfulness Center of Excellence de Londres. E a gente do centro resolveu convidar a professora Tamara para oferecer essa aula que a gente está fazendo aberta ao público, para falar sobre mindfulness em momentos difíceis, porque a gente entende que esse é um tema que é muito relevante para a situação que a gente está vivendo agora. E é uma forma do centro poder retribuir ou contribuir com a comunidade nesse momento. A professora Tamara é psicóloga, é neurocientista e há vários anos ela desenvolve pesquisa em mindfulness e ela desenvolveu um programa de mindfulness e uma série de outros projetos. E o trabalho dela original foi pensar em práticas e um programa de mindfulness que pudesse ser oferecido para aquelas pessoas para quem, em geral, os programas de mindfulness são contraindicados, né? Que são pessoas com questões de saúde mental mais graves e que têm ou alto nível de distração, de agitação e reatividade ou de autojulgamento. Então, a gente entende que ela é uma pessoa que tem a expertise no mindfulness necessária para que a gente possa se beneficiar disso numa situação como que a gente vive hoje. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E eu queria passar a palavra para a professora Tamara. A gente vai ter a tradução consecutiva. Então, para quem fala e compreende bem inglês, eu vou pedir um pouco de paciência. E eu vou ser a nossa tradutora do dia. Tá? Thank you for the introduction. A Tamara agradece pela apresentação. Muito feliz. There's my Portuguese, sorry. So it's fantastic to this opportunity to share some work. E é fantástico ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho. At the Mindfulness Center of Excellence specialize in mindfulness in extreme circumstances. E o Mindfulness Center of Excellence se especializou em práticas de mindfulness em situações extremas. Much of this work from working with severe and enduring mental health populations. Muito desse trabalho tem a sua origem no trabalho com populações que têm condições de saúde mental de longa duração e condições mais severas. With people with schizophrenia and bipolar diagnosis. E pessoas com diagnósticos como de esquizofrenia. Also with adaptations for severe eating disorders. Também adaptações para pessoas com transtornos alimentares, para dificuldades de aprendizado. Dissociation, depersonalization. Que enfrentam questões de dissociação, despersonalização. And more recently, heart failure. E you will die. Your mind is saying you will die, and
E mais recentemente em pessoas com insuficiência cardíaca, né, que estão tendo que se haver com esse risco de morte e com a mente que fica dizendo para as pessoas, você vai morrer, você vai morrer. So we know how to do mindfulness in. Então a gente sabe como praticar o mindfulness em uma situação como essa que o mundo está agora. And one of the things that really works is mindful movement. E uma das coisas que realmente ajuda é o movimento com atenção plena, o movimento mindful. And we also need mindful movement, especially when we're working online with a computer like. E a gente também precisa muito desse movimento com atenção plena, especialmente quando a gente está trabalhando online, no computador, por tanto mais tempo do que o habitual. Yeah, mindful movement is good both mind and the body together. E o movimento com atenção plena, ele é bom tanto para mente quanto para o corpo, ao mesmo tempo. So let's just try that now. Just encourage you to move your shoulders, stretch and explore the neck and the shoulders. Então, ela quer convidar a gente para a gente movimentar os ombros, soltar um pouco os ombros e alongar os ombros, o pescoço. And first, just to see what's coming. And then let's bring the mind in to do it mindfully, really mindfully. So 2 stages, Danny. Então, ela quer começar sugerindo para que a gente movimente os ombros e que faça isso com muita atenção plena. A minha conexão tá ruim, eu vou desligar a minha câmera um pouquinho. I'll turn off my camera because my connection is poor. Yeah, okay, good, thank you. Opa, Danny. I froze, sorry. Okay. Roll to the front. And fazer pequeno massage. Massage of the head and the neck. Ah, where is Auto cuidado. Yeah. While we work together. Yeah. I'm really happy that you already know how to speak Portuguese. Estou muito feliz que quando a tradutora cai a conexão, a Tamara já aprendeu a falar português para falar com vocês. Practicing mindfulness in difficult times. Yes. Okay, and pause. Então, fazendo uma pausa. As we work, even just micro moments, this is mindfulness. E aí, conforme a gente trabalha, né, mesmo em micro momentos, isso é mindfulness. We're invited with mindfulness to Sorry, your voice was cut. We're invited with mindfulness to pause and slow down. Então, mindfulness convida a gente a pausar e aí mais devagar.
And this can be hard when the states are elevated and agitated. E isso pode, o ato de pausar pode ajudar a gente quando as coisas se tornam mais agitadas. But right now, we are in this strange season of high agitation, big pause together. E agora a gente está nesse estado estranho de alta agitação, ao mesmo tempo em que todo mundo está sendo forçado a pausar juntos. Yeah, so we're left with our action, and it seems we can't move. Yeah, we're locked. Everywhere is fear. Então a gente está sendo forçado a parar com toda essa agitação interna. A gente está preso dentro de casa, a gente não tem a oportunidade de se mexer e em todos os lugares para os quais a gente olha, a gente encontra o medo. O Rodrigo sugeriu para vocês, pessoal, desligarem a câmera de vocês para ver se melhora a conexão. E aí mais tarde a gente pode tentar ligar de novo. And left with this kind of chaotic mess, how do you sense of the world right now? E aí o que sobra para a gente é essa bagunça caótica da gente tentando dar algum sentido para o mundo agora. We're left with a sense of urgency, but also impotence in many ways. Então a gente fica com esse senso de urgência e também muitas vezes de impotência. And how does the mind deal with this in a mindful way? E como é que a mente consegue lidar com isso de uma forma mindful? And we call these the reds, this red mode of mind and brain. E a gente chama isso dos vermelhos, esse modo vermelho de funcionar da mente e do cérebro. In English, when somebody is angry, we describe they're seeing red. Em português, too. Also? Okay. Em inglês, se costuma dizer que quando uma pessoa está com raiva, ela está vendo tudo vermelho. Eu falei que às vezes em português também, né? And red is also used to signal or something that could be harmful to us. E o vermelho também é uma cor que a gente usa para assinalar algo que pode ser perigoso ou prejudicial, né? Nas placas, por exemplo. And in our daily life, just to give this presentation, one of the reds commuting around the city. Yeah, this is a big red in São Paulo. Just driving around is to make your whole system red and agitated. E em situações habituais, um dos grandes vermelhos, né, que a gente costuma mencionar quando eu falo sobre isso, é, por exemplo, você ter que se deslocar pela cidade. Né? Por exemplo, em São Paulo, você ter que dirigir no trânsito ou pegar o transporte público é um grande vermelho cotidiano que a gente enfrenta. But now some more reds other than traffic to deal with. Mas agora a gente tem mais vermelhos além do trânsito para lidar com eles. And actually, my sense is that we're now a moment of collective psychosis. E, na verdade, a sensação da Tamara agora, a percepção dela, é que a gente está passando por um momento de psicose coletiva. Yeah, forced to look. A gente está sendo forçado a olhar para o medo, para a incerteza e para a dúvida.
emotions of this red experience are fear, anger, grief, uncertainty. Então, as emoções que surgem dessa experiência vermelha que a gente está vivendo são o medo, a raiva, o luto, a dúvida, a incerteza. Sometimes all these emotions together or very quick one after the other. E às vezes a gente está experimentando todas essas emoções ao mesmo tempo ou uma rapidamente em sucessão à outra. We're trying to understand what is real, I trust. What is the correct information? E a gente está tentando compreender o que é real, no que eu posso confiar, qual é a informação correta. All of these things, our brain really doesn't like. E todas essas coisas são coisas que o nosso cérebro realmente não aprecia, não gosta. And you're being asked to make some big changes, big behavior changes. E está sendo pedido para a gente que a gente faça grandes mudanças de comportamento. Yeah, working from home with the family in the next room or in the same. Então, trabalhar de casa com a família na sala ao lado ou na mesma sala. Yes, there is no work-life balance anymore in the same room now. E não tem equilíbrio, né, entre a vida e o trabalho. A gente está fazendo tudo no mesmo espaço agora. Our working practice Danny, you're muted. Oh, sorry. You're Our working practices may never be the same. As nossas práticas de trabalho talvez nunca mais sejam as mesmas. Many people are experiencing now financial worries, including those that are not used to these worries. E muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras, inclusive pessoas que não estão habituadas a enfrentar esse tipo de dificuldade. Yes, and right now, technology reds worried about the connection and the sounds. E, por exemplo, agora mesmo a gente está enfrentando vermelhos de tecnologia, que está se preocupando com a tecnologia e com os ruídos. Some technology reds because I keep losing this signal. Então, tá tendo alguns vermelhos tecnológicos porque eu fico perdendo essa coisinha aqui. And it seems we're being asked deeply at how we relate to technology, to our work, to our health, about relationships and relating is being challenged. Parece que a gente está sendo convidado a olhar profundamente, né, para como a gente se relaciona com a gente mesmo, com o nosso trabalho, com a tecnologia. These moments, we need to do what the me search. E esses são os momentos de fazer aquilo que a gente coloca, o que a Tamara chama de eu pesquisa. Yeah. Really becoming interested in how we relate, and this is at the heart of mindfulness.
e que é realmente olhar e pesquisar como é que a gente se relaciona com essas coisas, né? E esse é o coração do mindfulness. Yes, and Angelita has written there something, a lot of changes A lot in of the life. self-criticism of having to manage everything from the personal, family, professional life. Yes, because then we also have this red head, right? The internal dialogue that can be critical or judgmental. Porque a gente também tem esses vermelhos internos, né? De como a gente pode ser crítico ou julgador ou fazer autoexigências. You know, and then all the usual stuff, all the other usual reds on top of all of this. E além disso, tem todos os vermelhos habituais, né, que não deixam existir com tudo isso que está acontecendo. So in this kind of situation, I try to get as much information as I can that will help me and help me to help my clients work through this. Então, nesse tipo de situação, eu posso falar a respeito do que pode ajudar, do que ajuda os meus clientes ou do que me ajuda nesse contexto. The neuroscience to help us understand a bit better, we can manage more mindfully. E a neurociência consegue ajudar a gente a compreender um pouco melhor sobre como a gente pode manejar isso tudo de uma forma mais mindful, com mais atenção plena. My work is inspired by Professor Paul Gilbert's Three Circles model. O trabalho da Tamara se inspira no modelo do professor Paul Gilbert, dos 3 círculos, né? Os 3 sistemas de regulação emocional. So the red represents the threat system. Então, os vermelhos representam o sistema de ameaça. Yeah, very elevated at the moment in most people. Que está muito ativado nesse momento em muitas pessoas. Yes, it's the fight or freeze system, the older brain structures. Que é esse sistema de luta, fuga ou paralisia, que é ativado em situações de perigo. And this system can hijack our attention because trying to keep us safe. E esse sistema pode sequestrar a nossa atenção, porque ele está tentando manter a gente seguro. And it can activate planning and strategies, but these don't work when this big moment of uncertainty. E ele pode ativar planejamento ou estratégias. Acontece que muitas dessas coisas não funcionam nesse momento de incerteza. So we become a lot of panicky and doing, but it's not really efficient, not skillful. It's just draining. Então a gente fica meio em pânico, a gente começa a fazer um monte de coisa, mas a maioria das vezes isso não é eficiente. Isso acaba sendo algo desgastante que drena a nossa energia. The blue represents this kind of more frontal system of drive. E o azul, ele representa esse sistema mais frontal, né? O que é o sistema de recompensa. We're calm and when we feel safe, focus our attention and select how to use our thinking brain. Então, quando a gente está calmo e está se sentindo seguro, a gente é capaz de focar a nossa atenção e escolher para onde direcionar esse nosso cérebro pensante.
Yeah, we can plan things done. We can make a list and tick things off. Então, a gente, nesse contexto, a gente consegue planejar, consegue fazer as coisas, consegue criar uma lista e ir ticando as tarefas que a gente vai cumprindo. And then we have the green, the soothing system. E aí a gente tem o verde, que é esse sistema de afiliação. When this system is activated, we calm, safe, relaxed. Quando o sistema verde é ativado, a gente se sente calmo, seguro, relaxado. We're able to connect to others. We're open and responsive. A gente pode se conectar uns com os outros com abertura, sendo responsivos. And we can actually resource ourselves through connection and creativity to amplify our capacity to be resilient when red emerge. E, na verdade, a gente pode acumular recursos com a gente mesmo, ativando o sistema verde através da conexão e do cuidado, do descanso, para a gente conseguir ser mais resiliente quando a ameaça e o vermelho vierem. So we all have these three. Então, todos nós possuímos esses três sistemas. Our individual differences in which one is driving. Mas a gente tem diferenças individuais, sobretudo quanto a qual dos três sistemas é o principal que conduz a gente. Yeah. And in our society, certainly the blue is valued and the green is not so valued. E na nossa sociedade, com certeza, o azul ele é muito valorizado. E o verde não é tão valorizado assim. Yeah, this is why CEOs get paid millions of dollars, nurses don't get paid very much. E é por isso que os CEOs das empresas recebem milhões de dólares pelos seus trabalhos, enquanto enfermeiras não recebem tão bem assim. Yeah, our society has valued competition and success and achievement over care. Yeah, A nossa not sociedade very much green. valoriza, né, o resultado, a competição, o obter coisas, que é do reino do azul, e não valoriza tanto o cuidado, que é do reino do verde. And even as therapists can recognize sometimes we're working so hard to get our own self-care. Too much blue, not enough green, and that leads to the red of a burn. E mesmo terapeutas ou outros profissionais do cuidado e da saúde, a gente vê que a gente está trabalhando muito, se esforçando muito para cuidar dos outros e acaba deixando o nosso autocuidado em segundo plano ou em último plano, às vezes. Yeah, busy caring for everybody else, and we forget that we need care too. Not everybody. Então, My story. a gente fica se ocupando em cuidar de todo mundo e esquece de cuidar da gente mesmo. We know from the psychosis work is that when red is really big, E a is gente not the answer. E a gente sabe, a partir do trabalho com a psicose,
que quando o vermelho está muito alto, sorry, I missed the last bit. Blue is not the answer. When the red is massive, blue is the answer. E quando o vermelho está muito grande, o azul não é a solução. And so in our city now, we have this situation of too much focus on blue. Então, agora a gente tem essa situação na nossa sociedade de um foco muito grande no azul. Now we have a big red. Everybody was already burnt and tired, and now there's even more red. E aí a gente tem esse vermelho gigantesco. Todo mundo já estava cansado, exausto, trabalhando demais antes, e agora tem esse vermelho gigantesco que chegou inesperadamente. But we were coming from a situation already there was limited green. Limited green. Então, e a gente já está chegando de uma situação que já tinha um suprimento de verde muito limitado. So in this moment, to manage the reds, the task to be very interested in the greens. Very interested in the greens. Então, nesse momento agora, para manejar o vermelho, a nossa tarefa é que a gente se interesse muito pelos verdes. Things that activate the soothing system to rebalance. Coisas que podem ativar o sistema de afiliação para reequilibrar. You're muted. Sorry. Yeah. So rebalancing is individually, societally, globally, for the whole planet, actually. Então, reequilibrar as coisas individualmente, coletivamente como sociedade e, na verdade, para o planeta inteiro. But if you work consciousness framework, we understand this starts with ourselves. It starts. Se a gente trabalha a partir de uma perspectiva do mindfulness e da compreensão da nossa consciência, a gente entende que esse trabalho começa com a gente mesmo. So we call this the green antidote. Então a gente chama isso do antídoto verde. And in this work, the first task is to figure out where is my psychologically safe space? Is the place I can feel safe? E no meio desse trabalho, né, a primeira coisa é a gente identificar onde que é o meu espaço psicológico seguro, né, esse meu refúgio, onde eu me sinta seguro. Yes, and this might be a physical space, be a space in the mind or in the heart, if spiritual or contemplative traditions. Então, isso pode ser um espaço físico, pode ser um lugar dentro da minha mente, por exemplo, me ancorar em alguma tradição espiritual, uma crença espiritual. Just must remember that anytime we really need the green is often when we forget it. Então, é importante da gente lembrar que as situações em que a gente mais precisa de verde, frequentemente são as situações em que a gente mais se esquece do verde. You've been trained that it's not important, but it's now the most important thing we can do. A gente foi treinado para entender que o verde não é importante. Mas agora, o verde é a coisa mais importante que a gente pode fazer. And my tip, which comes from a teacher that I trained with, Maya Camps, if you're a carer, then actually you need 2 greens for you and 1 for the other person.
E o ensinamento que talvez ajude mais é algo que vem de uma colega da Tamara, que é a Maya Campbell, e se você é um cuidador, uma cuidadora, na verdade a dose correta é 2 verdes para mim e 1 verde que eu vou oferecer para os outros. Yeah. Or for parents, put your safety mask on first before helping the child. Ou também para pais, né? Se você é um pai, você tem que garantir que a sua máscara de oxigênio você vai pôr primeiro em você para depois ajudar os seus filhos. So let's just pause for a moment. And if you need to get green in the body or stretch, let's just see how we can soothe the body. Take a little micro pause now if you need to make some massage or move. Então vamos aproveitar para fazer uma pausa e para oferecer algum verde para gente. Por exemplo, checar no meu corpo, aonde que eu posso me trazer um pouco de verde, talvez alongar, ajustar minha postura, me movimentar um pouco. And actually, yawning activates the green. Yawning regulates the vagal. You need to stretch and yawn. E, na verdade, bocejar ativa o verde. Ele ativa o nosso nervo vagal. Então, ele ativa o nosso sistema verde. Então, a gente pode se espreguiçar e bocejar. Yawning, sighing. Bocejar, suspirar, tudo isso ativa o verde. These all regulate our vagal nerve, is part of this soothing system. São todas formas de regular esse nosso nervo vagal, que é parte do nosso sistema de afiliação. The yawning yoga school based on this. Então tem a escola de yoga do bocejo que se baseia nisso. But we also know that nature is us. Nature is a great way to literally into the green. E a gente também sabe, a partir da ciência, que a natureza é uma ótima forma da gente se suavizar e ativar o sistema de afiliação. Então, a natureza é uma forma literal da gente ir para o verde. At pictures of nature modifies our attention. A gente sabe que olhar para imagens, fotos da natureza modificam a nossa rede atencional. So let's try a little mindful viewing of the image on the screen. Então vamos experimentar fazer um exercício de olhar com atenção plena para essa imagem na tela. And let's start by inviting the eyes to just rest in the middle of the image. Então vamos começar convidando os olhos a simplesmente descansarem no centro dessa imagem. Nothing too forced, effortful, resting awareness. Então nada que requeira muito esforço. Algo suave, só descansando a atenção. And then I travel around the image. E agora deixando o olhar viajar, passear pela imagem. In a relaxed way, seeing captured.
de uma forma mais relaxada, vendo aonde o seu olhar é capturado. Para onde? Exploring the vertical, the horizontal lines. Explorando, perdão, os aspectos verticais da imagem, as linhas. Maybe imagining yourself inside that. Talvez até imaginando você a si mesmo no meio dessa imagem. Imagining sounds or smells. Imaginando os sons ou os cheiros. Notice what happens to the body as you connect to nature, even in this virtual way. E notando o que vai acontecendo com o seu corpo conforme você vai se conectando com a natureza, mesmo que seja de uma forma virtual. These tree plants, the lungs of the planet. As árvores são os pulmões do planeta. Maybe even taking and feeling your own body breathe the picture. I just making like this movement here on my lungs. E talvez sentindo como fica a sua respiração enquanto você olha para essa imagem. A Tamara está sentindo o pulmão dela aqui nos lados, se expandindo, respirando. And sometimes I even add gratitude here, gratitude to the plants. E às vezes aqui nessa prática ela até acrescenta oferecer um pouco de gratidão às plantas que produzem tanto oxigênio. And if any more challenging emotions come, breathing in, breathing out, allowing. E se alguma emoção mais desafiadora surgir, a gente segue inspirando e expirando. E passeando com o nosso olhar por essa imagem. And placing your mind inside the image. You're on the floor of that forest. Colocando a sua mente dentro da imagem, lá no chão dessa floresta. And then bringing the attention back a little more into the awareness of the screen, the webinar. E agora trazendo a atenção de volta para perceber que eu estou olhando para uma tela. And if you want to use the chat box just to share any observations of that or your experience of that, maybe just one or two words is
E aí, se vocês quiserem usar o chat para compartilhar uma ou duas palavras sobre a experiência de vocês com essa prática. Reinvigorate. Reinvigorating. Yes, this is what the research says. Restores attention. Yeah, relax, beautiful, yeah. E é Muito isso relaxada. né, que é revigorante, que restaura a atenção. Yeah. Muita gente Deep falando breath. de relaxamento, respiração profunda, lightness and connection, free mind, belonging, connection, gratitude for knowing that such a place exists. It's coming out of the blue, yeah. Calming, freeing. Ou isso, né, de fazer a pausa para sair do azul. Lightness. Attention to the details. Yes. Yeah. Seeing things we didn't see the first time. Então, essa atenção para o detalhe, essa habilidade de ver coisas que a gente não tinha visto na primeira olhada. Hope. Yeah. Feeling that I am in a safe place. Yes. Yeah. And I mean, of course, if you can actually be in nature, this is good. Better. E é claro que se você puder ter algum contato com a natureza, isso é ótimo. Yeah, or even if you have a small plant or something in your garden or the window, very, very good. E mesmo se você tiver algumas plantas, uma plantinha que seja no seu jardim ou na sua janela, isso também ajuda. But we can also do this with picture. And this is how we're helping people now who can't hide. Mas você também pode fazer e ter os benefícios olhando para imagens. E essa é uma forma que a gente tem usado para ajudar as pessoas agora, quando elas não podem sair. Franciele is asking for how long you need to look. And as long as you can. We just did 5, 6 minutes, maybe? A Franciele perguntou por quanto tempo a gente faz essa prática. E aí a Tamara falou, pelo máximo de tempo que você puder. Agora a gente fez o quê? 5 minutos? Não chegou a 10 minutos. And Pena is in the time of quarantine, the plants are what soothe her. Yes. And also I'm hearing the plants are coming back in the cities. The piazza at Venice was some plants coming on the piazza because there was not people walking. Nature is coming back. E a Tamara está falando que as plantas estão voltando, né? Que elas passaram a crescer em lugares que elas não estavam crescendo antes, porque as pessoas não estão andando tanto por ali. So this is just one exercise, and also in some gratitude work too. Então essas práticas com a natureza são um exercício, mas também existe um trabalho que a gente pode fazer com a gratidão. So gratitude boosts the immune system. Então a gente sabe que a gratidão ela fortalece o sistema imunológico. This kind of toxic positivity, everything is happy, not this. E
But Rodrigo asked a question. Oh, yes. Okay. Pause. Go back. Yes. Images of nature. Sometimes what comes up is a challenging emotion, like frustration or deep sadness for being unable to go physically to such spaces. Can you talk a little bit about that? Well, this is why we need to build our resource to hold this more red emotions in a green basket. Yeah, because it's natural to feel those feelings. Sure. E esse é um bom exemplo do porquê que a gente precisa acumular esses recursos de verdes para que a gente seja capaz de acolher eles com uma cesta de verde quando esses vermelhos surgirem. Porque são vermelhos que vão surgir, é natural. É natural que a gente fique frustrado por não poder ir para os lugares que a gente gostaria de ir na situação em que a gente vive. Yeah, so the real training, of course, is it's okay even when we're not okay. Então, o grande treinamento do mindfulness é ficar ok quando as coisas não estão ok. Yeah, I would suggest, yeah, when we feel this emotion coming, open, expand, go big. Here is the beauty, here is the suffering, here, go big. Então, o que a Tamara sugere é quando a gente vê essa emoção surgindo, a gente expandir a nossa percepção, né? E ver, olha, aqui está essa emoção muito difícil, mas aqui está a beleza, né? Eu expandir para que essa emoção caiba. Yeah, this is why it's mindfulness and not necessarily relaxation. For some, it is relaxing, but moment, maybe it's relaxing, maybe it's a mixture. It's what you experience in that moment, isn't it? E é por isso que isso é uma prática de mindfulness e não uma prática de relaxamento. Para algumas pessoas, acontece o relaxamento no mindfulness, para algumas pessoas tem uma mistura de relaxamento com outras coisas, mas o mindfulness é sobre o ficar com o que está ali, incluindo os vermelhos. I was on a call with some mindful practitioners, 40 of them, last weekend. E no fim de semana passado, ela estava em uma chamada com cerca de 40 profissionais de mindfulness. And it was full of sadness, frustration, anger, fear. Yeah, when we have mindfulness practice, it means we don't feel these things. Maybe we feel them even more deep because we feel them. E durante essa chamada, né, estava cheio de tristeza, de raiva, de frustração. E às vezes pode passar a impressão que, como profissionais de mindfulness, a gente não sente essas coisas ou não sente tanto, mas a gente sente. Talvez a gente sinta até mais profundamente ainda, porque a gente está ali presente e atento para perceber que aquilo está ali. Many people having this sadness for the actually anger and sadness for the and what we've done as human beings to this planet. E é natural que surja, né, a tristeza, a frustração e a raiva, né, pelo mundo, pelas pessoas que estão sofrendo, pelo que a gente fez como enquanto seres humanos para que as coisas acontecessem dessa forma. And this is why I have these two jars here. One is and one is gratitude. Então é por isso que ela cria, né, esses dois potes. Um é para perdão e o outro é para gratidão. Yes. These are practices that we can do every day with these jars
as a way to rebody things that will help us to resort with more green. E essas são práticas que a gente pode fazer todos os dias como uma forma de corporificar coisas que vão trazer para a gente recursos de cultivar mais o nosso verde. I've actually got two, two gratitude. I'm making these online. Two for me, one for the others. Two for me, others, yes. Então a Tamara está falando que ela tem 2 potinhos de gratidão, inclusive. E aí eu brinquei com ela, né? Como a Maia ensinou para ela, 2 para mim e 1 para os outros. So I was grateful for my feet one day, like, oh my God, I can walk. My feet are working. I leap into the jars, feeling that gratitude as I make and place jar. Então, por exemplo, um dia ela estava se sentindo muito grata pelos pés. Ai, meu Deus, né? Eu posso andar, os meus pés estão funcionando. E aí ela resolveu oferecer esse carinho, essa gratidão para os pés. E realmente acessar essa intenção da gratidão e colocar ali a gratidão pelos pés dentro do pote com toda a atenção. Fazer disso uma prática I share with you, right? A walk in the sun. A walk in the sun. Wow. Lucky, lucky, lucky. A walk in the sun. Many people don't have this. E aí ela está compartilhando um exemplo que ela tirou do pote, né? É uma caminhada ao sol. E como ela se sente muito sortuda de ter podido andar ao sol, porque tantas pessoas não podem fazer isso. This one says, my sister, my sister. Nesse outro, ela fala, eu sou grata pela minha irmã. In clothes, it doesn't have to be big things, right? It can be big, but it just is about, wow, what do I have me right now that I usually miss, that I can be grateful for? E o outro bilhetinho falava das roupas, né? Gratidão por ter roupas. Então não precisa ser nada muito gigantesco nem mirabolante. Podem ser essas coisas pequenininhas do dia a dia que geralmente a gente não se dá conta, mas que fazem bem pra gente. Forgiveness work is a little bit deeper. This is about how do we let go of the energy that our brain uses holding on to things like regret and shame and guilt. E o trabalho com o perdão, ele é um pouco mais profundo. E ele diz respeito à energia que o nosso corpo usa, ele diz respeito a liberar a energia que o nosso cérebro usa enquanto ele se apega a coisas das quais ele não quer se desapegar, como, por exemplo, arrependimento, vergonha ou culpa. And if you do this a little bit further, you might be doing work with the, or even more practices around on death and dying. E se você levar esse trabalho um pouco mais além, né, você pode começar a trabalhar coisas como o luto, ou até mesmo ao redor de morte e do morrer. In a moment of a psychotic break, this is sometimes the death of the ego. O momento de um episódio psicótico, muitas vezes descrito como a morte do ego. Yeah, there's a death of the I. The sense of self becomes totally confused with selves and with other systems.
Então, existe essa morte da noção do eu, né? Num episódio desses, a sensação, o senso da própria identidade se torna confuso, né? Você, de repente, se depara com vários outros múltiplos ali dentro. But we could think about the death of mental habits and patterns. Mas a gente também pode pensar na morte de hábitos ou padrões mentais. The death of assumptions or beliefs. Na morte de pressupostos ou crenças. The death of paradigm systems. Ou na morte de paradigmas ou sistemas. All different types of death that require us to let go, release. Esses tipos de morte, né, que são as situações que demandam da gente que a gente deixe ir, que a gente solte. And we do that every single mindfulness practice, a small version of that in every single mindfulness practice. E a gente faz isso em cada prática de mindfulness. Tem um pequeno momentinho de morte em toda a prática de mindfulness. Yeah, we notice the thought, the mind is with the thought, and when we release, the thought kind of runs out of energy, dies, unless we jump back in again. Então, a gente está praticando, a gente tem o pensamento, a gente nota o pensamento, a gente solta o pensamento e quando a gente faz isso, a gente retira a energia que estava investida naquele pensamento e aquele pensamento meio que morre. Aí a gente redireciona a atenção. E é claro que logo depois a mente já vai para outro pensamento de novo. We choose to let that thought die because we want to bring our attention back to the object and the stimulus that we have chosen. E a gente escolhe deixar aquele pensamento morrer porque a gente decidiu que a gente quer trazer a atenção de volta para aquele objeto que a gente escolheu prestar atenção. But we can make that process easier with and kindness. E a gente pode tornar esse processo mais fácil com gentileza e com bondade. Yeah, I see you, I love you. Mwah, mwah. Breath. E aí eu olho para o pensamento, para a distração, falo, eu te vejo, eu te amo, muito obrigada, mas agora eu vou prestar atenção na respiração. So let's try that now, and we'll do a short mindfulness of the breath practice, just to see if we with that a little bit, maybe just 5 minutes or so. Mindfulness of the breath. Então vamos tentar fazer isso agora. Vamos fazer uma pequena prática, só por uns 5 minutinhos, do mindfulness da respiração. So finding a posture that you feels the mixture of being both alert and relaxed. Então, encontrando uma postura que para você passe uma sensação combinada de estar alerta e relaxado. And we'll bring the focus of attention to breath, either in the body or the nostril. You choose. Body or nostril, doesn't matter. E aí a gente vai trazer o foco da nossa atenção para a respiração, seja a respiração no corpo ou a respiração na narina. Você escolhe onde. Now, normally, mindfulness, we don't control the breath.
Normalmente no mindfulness você não controla a respiração. But if we know that there's a lot of reds, we can do just a slightly long breath, slightly longer out breath to regulate the vagal nerve. Mas se a gente notar que tem muitos vermelhos presentes, a gente pode intencionalmente fazer uma expiração um pouco mais longa. And to be very curious at that moment when you notice you're disengaged from thinking in order to come back to the breath. Hover there a bit, just to observe that kind of death process of the thinking. E ficando bem curiosa, curioso com aquele instante em que você decide soltar o pensamento ou a distração para depois trazer a atenção de volta para a respiração. Procurando tentar perceber esse instante da morte do pensamento. Gratitude mind that has the capacity, but then the firmness to say, not now, see you, I love you, not now. Now I'm on the breath. Give you a big hug, but let you go on your way. Então, gratidão, quem sabe, pela capacidade da mente, né, de perceber a distração e de ser gentil e ao mesmo tempo firme para falar, não, agora não. Agradeço, mas agora eu solto e trago a atenção de volta para a respiração. We be grateful for our wandering mind. Forgive Talvez ourselves for permitindo being distracted. sentir gratidão por essa mente que passeia por aí, que divaga. And forgive ourselves for having distracted minds. E talvez nos perdoar por ter mente distraída. And then let it die. Get back to the breath. E deixando a distração morrer e voltando para a respiração. Maybe practicing some internal it's okay. It's okay that my mind wandered. E talvez What is my choice? What is my choice? praticando essa gentileza, essa voz gentil
que pode dizer, tudo bem que a minha mente se distraiu, mas agora eu escolho soltar e trazer a atenção de volta para a respiração. Maybe finishing with a couple of shoulder rolls, maybe 3 shoulder rolls as you breathe in and out. Quem sabe terminando a prática com 3 roladas de ombro para trás, respirando conforme você rola os ombros. Yawning, stretching. Bocejando, se alongando. And again, if you want to share anything, just first sharing. Mais uma vez, se Any você... observation, letting thoughts die gently. Gentle thoughts die. E mais uma vez, né, quem quiser compartilhar alguma coisa, escreve no chat, né, qual foi a experiência de vocês, algumas poucas palavras sobre observar esse deixar os pensamentos morrerem. Maybe some different language to what people are used to in mindfulness and action. E a gente usou uma linguagem que talvez seja diferente da linguagem que geralmente as pessoas usam numa prática de mindfulness. É de oferecer gratidão por essa nossa mente distraída, perdoar pelas nossas distrações, soltar os pensamentos, deixando que eles gentilmente morram, né? Com gentileza e bondade. Brielle said that yawning is really relaxing. It was the golden key that closed the practice. Yes, and this is Anthony's top tip for managing psychosis, right? The yawning. Top tip. E o bocejar é uma super dica do Anthony, né, que é um colaborador da Tamara, que trabalha com o manejo de estados psicóticos. Thais is saying that she had never thought about the death of the thoughts. Because they run out of energy when we don't feed them with, yeah? Porque os pensamentos ficam sem energia quando a gente não alimenta eles. Angelita said about the freedom of being able to choose. Diane said that yawning was something new and that she really felt good. Yeah. Luciane is saying, trusting myself, knowing that I can let the thoughts go. Yes. Can we trust in the death? Very good. Yeah. Tamara falou, será que a gente pode confiar na morte? And Rodrigo said that it's impressive the difference from when we try to kill the thoughts and when we just let them naturally die. Oh, very nice. Oh, expand on that. That's beautiful.
A Tamara gostou muito disso que o Rodrigo falou, né? É interessante expandir essa ideia. É muito bonito. And yeah, just maybe to pick up on that point about controlling the breath versus mindfulness of the breath, I did a little bit of a mixture. Let's be clear about that. Então, talvez falar um pouquinho sobre o controlar a respiração e o mindfulness da respiração, porque nessa prática ela fez uma pequena mistura e ela quer que isso fique bem claro. Yeah, because if you're in the red, really pure mindfulness of the breath is very, especially for a beginner. Yeah, because you're mindful of like, yeah, hard to be mindful of this, practiced. Porque se você está no vermelho, a prática do mindfulness da respiração pode ser muito difícil, especialmente para uma pessoa que está começando na prática, né? Porque você para olhar e aí a sua respiração está assim. Então pode ser uma coisa muito desafiadora. So again, this like slightly long breath, a few breaths, just slightly longer out breath can just rebalance them, then go into the mindfulness of the breath. It's a little. Então, usar essa possibilidade, né, de controlar um pouquinho a respiração, fazer algumas respirações mais longas no começo, ajuda a reequilibrar o sistema. E aí, com o sistema mais reequilibrado, aí a gente consegue fazer o mindfulness da respiração. I mean, if you want more of those practices, of course, the yoga techniques are full of practices that regulate your nerve, but these are different from mindfulness of the breath. E é claro que se você tiver interesse ou necessidade de mais dessas práticas, as práticas de yoga têm inúmeras práticas de usar a respiração para fazer regulação dos sistemas, mas é importante dizer que aí isso é uma intenção diferente, não é o mindfulness da respiração. And then just as we come to the end, literally touching quickly on touch. Então, conforme a gente vai chegando ao fim dessa aula, né, a gente vai literalmente tocar rapidamente no assunto do toque. My heart goes to the Brazilians who I know many love to hug and connect with their families, and this is hard now and impossible for some. E aí ela está falando que o coração dela está com a gente no Brasil, porque ela sabe que a gente é muito bom e a gente adora abraçar e tocar e se acarinhar, e que esse momento em que a gente não está podendo fazer isso é muito difícil para a gente. So I see you with this struggle, and yes. Que ela consegue ver a gente, tá com a gente nessa dificuldade. But maybe we can be invited to rediscover self-touch. Mas talvez a gente possa se convidar para redescobrir o tocar a si mesmo. Learning to read our body, our emotions through our fingertips. E aprender a ler o nosso corpo, as nossas emoções, através da ponta dos nossos dedos. So here we've done like this. So let's use touch. Use touch to help us. Mindful touch. Então, por exemplo, né, no maxilar, na mandíbula, nessa situação de estresse, geralmente a gente tensiona, a gente trava. Então, vamos experimentar usar o toque para cuidar, soltar essa área.
And we do this mindfully, right? So slowly paying attention, monitoring. E a gente faz isso com atenção plena. Então a gente faz devagar, prestando atenção, monitorando. I want you to put your brain into this fingertips. Yeah, put your full brain into the fingertips. Então ela quer que a gente coloque todo o nosso cérebro na ponta dos dedos. Also teaching a lot this massage, self-massage. Let's learn about our body through massage. This is from the martial arts. Ela também tem ensinado muito essa automassagem que ela aprendeu no treinamento de artes marciais dela, para a gente aprender sobre o nosso corpo, aprender a cuidar. Yeah, so we can stretch, but we can also use our fingertips to gather data so we can take care of our bodies. Então a gente pode se alongar, mas a gente também pode usar a ponta dos nossos dedos para recolher mais dados, para a gente aprender mais sobre o nosso corpo. But powerful touch is when we take our hand and put it to our heart. So let's finish with that. E um toque muito poderoso é quando a gente pega a mão, ou as duas mãos, e coloca sobre o coração. Então vamos terminar com isso, com esse toque. First, feeling the hand and making the hand the object of the attention. Primeiro sentindo a mão e fazendo da mão o objeto da atenção. Underneath the hand, the breath and the lungs. E embaixo da mão, a gente talvez sinta a respiração, os pulmões. And then finding the heartbeat. Então, encontrando, quem sabe, a batida do coração. If you can, finding the heartbeat. Se você puder, encontrando essa batida do coração. Some people might worry energetic heart space. But just maintaining that
in the middle of the chest, the heart, and the hands as best you can. Então, simplesmente mantendo na sua atenção a mão, o coração e o peito, o melhor que você puder. Really get into that dialogue with the heart. Yes, let it be open. The sadness, the joy, all the emotions held in the hand, held by the mind. E entrando nesse diálogo com o coração, deixando todas as emoções que tiverem ali ficarem ali, sendo acolhidas pelas mãos, sendo acolhidas pela nossa mente, dando espaço para elas. Then are in the heart. See if you can take, like, walk backwards with your mind in the heart space, finding the heart of hearts. Continuando com o coração, talvez se afastando um pouco com a sua mente, vendo se você pode encontrar o coração dos corações. Relaxing and releasing in the body as best you can, whilst maintaining this soft but alert focus on the heart of hearts. Relaxando e soltando o corpo, melhor que você puder, enquanto você segue mantendo essa atenção alerta e relaxada no coração. That awareness of this group here today, all these hearts,
Tomando consciência desse grupo que está presente hoje, todos esses corações que estão aqui, nessa prática. Gratitude for this opportunity to learn and practice. Gratidão por essa oportunidade de aprender, de praticar. And finishing with 3 breaths. Terminando a prática com 3 respirações. I don't know if Vitor has saw him there. I think he's had to go, yeah. And checking in with the body, moving, stretching your Checando com o corpo, se movendo, se alongando. So we've covered some different ways to build our green basket, which we can hold the reds. Really, we can crazy reds when we have this green container. Então, hoje a gente falou sobre formas da gente ir construindo, né, essa cesta ou esse recipiente verde para que a gente possa acolher os vermelhos que aparecem, né? Inclusive esses vermelhos grandes, inesperados, como os que a gente tem enfrentado hoje em dia. And we can do this with Sorry, it cut. this we can build this green with contact with nature. Então a gente pode construir esse verde com contato com a natureza, Gratitude and forgiveness. com gratidão, com perdão. And also touch, but particularly heart touch. E também através do toque. E particularmente com esse toque no coração. Thank you. Some questions or some comments or reflections? Então, muito obrigada. E se vocês quiserem compartilhar aqui no chat pensamentos, perguntas. So yeah, it's just, we got maybe 15 minutes for some comments. I just remind, which we did looking at nature practice. Então, a gente tem uns 15 minutinhos ainda para fazer algumas perguntas, né? E a Tamara está anotando no chat um lembrete do que a gente fez. Thank you, Daiane. Brielle is thanking you for bringing lightness. Thank
a lot of gratitude coming. And just like small things through the day, right? São coisas. Moments of green is okay. It's really good. E uma coisa que ajuda muito é incluir pequenos verdes ao longo do dia, coisas pequenas. Pequenos momentos de verde distribuídos pelo dia realmente ajudam muito. Just it stops the red building up, yeah. It's like just letting the pressure. Yeah. Então, esses verdinhos ao longo do dia impedem que o vermelho vá se acumulando, né? É como soltar um pouco a pressão da panela, fazer aquele tss, tss. Yes, thank you to Danny as well. Obrigada, Adriele. E eu queria aproveitar, né, para agradecer todas essas pessoas queridas, conhecidas que passaram por aqui. Não vai dar para dizer o nome de todo mundo, mas a gente está vendo vocês, está muito feliz que vocês estejam com a gente. So I'm thanking all the people that I know that are here. Thank you for the presence. Important to think about the death of the thoughts. Yeah. Yeah. Gratitude for this moment of greens. O legal é que a Tamara já está lendo o português do chat, né? Ela já entende, eu não preciso nem traduzir mais. Maybe. No, I can recognize red, green, gratitude. Yeah. Death of the, there's a question there, the death of the thoughts. Would be the same as letting go, knowing that it might come back. Letting go, letting go. Well, back, but that's another moment with another death. So, same death. It's another death. O que a Tamara está falando, né? Esse pensamento que volta, na verdade, é um outro momento. Então, já é um outro pensamento e já é uma outra morte do pensamento. Yes. Developing this dragon language. We went a little bit more detail, but yeah. That was from Sylvia. Ela está falando de uma live que ela viu com a Raquel, né? Que é uma colega da professora Tamara, que trabalha com ela, e elas usam a metáfora dos dragões para falar a respeito disso, né? Dos vermelhos, dos azuis e dos verdes. And, you know, to be clear, this is taking a little part, adaptation, exploration of the Gilbert, a big program of compassion focused therapy, and taking this small section of it. E aí é importante. It seems to be very helpful and simple for people. The red, you need simple, right? E é importante dizer que esse uso que ela faz do modelo do Paul Gilbert, né, ela está tirando um pedacinho desse modelo que faz parte de um programa enorme, super complexo, né, da terapia focada na compaixão. Mas a ideia é pegar esse pedacinho e tornar ele bastante simples para ser fácil das pessoas entenderem. Porque quando a gente está no vermelho, a gente precisa acessar as coisas de uma forma simples para conseguir compreender. Beautiful. So, I think we are done. Thank you. I'll make a stop share. Oh, now I can see more people. Agora a gente vai aproveitar, né, terminando, para ver se a gente consegue ver mais. Angelita.
to see everybody. Patricia, nice picture there of Rio, thick. Oh, so nice, buddy. Lovely faces and smiles. Tantas pessoas queridas. Rodrigo, thank you for your Patrícia, comment. linda do Rio. Mariana, Roberta, Thais, Isabel, Mariana. Oi. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you, Danny. Yeah. Okay, I'm gonna go and get green with some dinner because it's time in England now. Oops, somebody's sharing a screen. Alguém está compartilhando a tela sem querer aí, gente, a Núbia. Okay, I'm gonna sign off now. So, ciao, Danny, we keep in touch, my love. And I saved the chat. Oi, there's me, yay! Yeah, beautiful. Okay, all right. Okay, ciao, ciao, everybody. Tá, Tamara. Abraço, big hugs, yay! Bye. Então a Tamara está saindo para ela cultivar o verde dela e jantar. E eu queria agradecer em nome do Centro Brasileiro de Mindful Eating a presença de todo mundo para essa aula, esse episódio da educação continuada que dessa vez foi oferecido de forma aberta. E aproveitando para vocês seguirem acompanhando a gente, acompanhando o nosso Instagram, acompanhando as atividades do centro, porque volta e meia a gente está conduzindo atividades, né? A gente teve no sábado uma conversa com as mães, né? Para mães e pais também, e os desafios que essa situação de ficar com distanciamento social, com as crianças em casa, tendo que trabalhar de casa, tendo aula à distância em casa também. E a gente está periodicamente planejando algumas atividades para contribuir com a comunidade nesse período. Deixa eu ver. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. E aí, depois a gente vai colocar junto a gravação para compartilhar com vocês. Bom? Até a próxima.